Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o texto que completa o capítulo 1 do livro de Joel. Vamos estudar Joel 1, 15 a 20. E ao lermos esse texto, percebemos que Joel está nos avisando, está nos conscientizando da grande realidade de que o dia do Senhor está se aproximando rapidamente. Quando fazemos uma leitura geral da profecia de Joel e quando observamos alguns detalhes específicos, podemos perceber que Joel entende que a grande praga de gafanhotos e a consequente seca que devastaria Judá, trazendo grande infortúnio aos seus habitantes, é um retrato do dia do Senhor. A praga dos gafanhotos e as suas terríveis consequências eram um vislumbre do grande e terrível dia do Senhor, conforme vemos em 2:31. Essa praga de gafanhotos, mencionada em 1:4 e 2:25, deve ser bem entendida e interpretada. Ela deve ser entendida literalmente. A melhor maneira de entendermos e interpretarmos essa invasão de gafanhotos é interpretarmos literalmente e não como representação simbólica, representação alegórica dos ataques e invasões dos babilônios, ou dos medo-persas, ou dos gregos, ou dos romanos, como alguns estudiosos entendem. Não. Diante desse terrível acontecimento, Joel conclama a todos ao arrependimento. Velhos e jovens, alcoólatras, agricultores, sacerdotes, enfim, como nós já mencionamos, todos são convocados ao arrependimento. Todos devem se curvar diante do Senhor e clamar por sua misericórdia e perdão. Joel refere-se aos gafanhotos como exército do Senhor e vê na chegada deles uma lembrança de que o dia do Senhor está próximo. Verificamos então que Joel não está mostrando que esse dia do Senhor será um dia de juízo contra as nações. Não. Joel está mostrando que esse dia do Senhor será um dia de livramento e de bênção para o povo de Deus. Juntamente com Isaías, Jeremias, Amós, Sofonias, Joel se refere a esse dia como um dia de castigo, que também infligirá um castigo aos infiéis do povo de Deus. Não é simplesmente um dia contra os inimigos de Deus, mas contra aqueles que dentro do povo de Deus não andam corretamente. A restauração e a bênção virão somente depois do juízo e somente depois de um arrependimento genuíno. Para quem? Para aqueles que humildemente se curvarem diante de Deus. Se desejamos uma experiência pessoal com Deus, se queremos experimentar alguma coisa especial do dia do Senhor, nós precisamos buscar o Senhor com intensidade. Quando não passamos pelos critérios do Senhor, podemos esperar por sua disciplina, que muitas vezes será dura e trará consequências doloridas. Mas ao nos arrependermos, experimentamos a sua bênção, o seu perdão e a renovação que só Ele concede. O profeta Joel conclamou o povo de Judá a se voltar para Deus. E diante da urgência e da necessidade de arrependimento, o clamor de Joel e o título para a nossa reflexão se mostram nessa frase. Clame, clame, o dia do Senhor está perto. Eu repito, clame, clame, o dia do Senhor está perto. Joel, capítulo 1, 15 até 20, final do capítulo 1. Muito bem, ao introduzirmos a reflexão sobre esse texto, diante da grande desolação causada pelos gafanhotos, o profeta entende que ela é um prenúncio de uma assolação ainda maior, isso é, o dia do Senhor. Ele conclama todos do povo a se arrependerem para evitar o pior. Certamente será um dia alegre para os justos, para os que confiam no Senhor e o seguem corretamente, mas será um dia terrível e tenebroso para aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Por isso, o profeta insiste na urgência do arrependimento. No verso 14 do capítulo 1, e no verso 16 do capítulo 2, há um verbo que é repetido, mostrando-nos a necessidade de uma ação mais direta diante dos acontecimentos. Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai, clamai ao Senhor. E em 2:16, congregai o povo, santificai a congregação,
ajuntai os anciãos, reuni os filhos e até os que amam. Em ocasiões de grande necessidade, em ocasiões de grande perigo, congregar as pessoas, reunir as pessoas para uma tomada de decisão, para se decidir qual é a melhor ação para enfrentar o perigo, se faz necessário. Joel indica que essa reunião era de extrema necessidade para que todos ficassem conscientes de que o dia do Senhor estava se aproximando rapidamente. Esse dia, conforme já afirmamos, é uma referência a um futuro próximo que os diversos escritores bíblicos o descrevem como um dia de grande juízo. Ao mesmo tempo em que ele é descrito como um dia de juízo, ele é descrito também como um dia de grande livramento, o dia da iminente chegada do Messias libertador que trará alegria para aqueles que nele confiam. Agora, é importante relembrarmos que a palavra dia em hebraico não significa necessariamente um período de 24 horas. Essa palavra pode expressar um tempo, um período de tempo, como, por exemplo, a época da igreja, desde o início dessa época da igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Na época de Joel, o dia do Senhor viria por causa do pecado do povo, e somente o arrependimento evitaria tal destruição que, na verdade, ocorreu. Para nós, o dia do Senhor é a volta do Senhor Jesus. Vamos então fazer um paralelo entre o dia do Senhor de Joel e o dia do Senhor que a igreja espera. Por isso, o princípio e o desafio do texto para nós deve ser colocado da seguinte maneira: todos os homens devem clamar, porque o dia do Senhor está chegando rapidamente. Repito, esse é o princípio, esse é o desafio do texto para nós. Todos os homens devem clamar. Por quê? Porque o dia do Senhor está chegando rapidamente. Nesses versos, nós vamos encontrar 3 razões para clamarmos ao Senhor diante da iminência, diante da certeza da vinda do seu dia. Em primeiro lugar, devemos clamar porque o dia do Senhor está cada vez mais próximo. Versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Esse é o versículo 15 do capítulo 1. Querido amigo, diante da praga dos gafanhotos, o profeta concluiu que esse dia estava próximo. No hebraico, temos um jogo de palavras entre assolação e Todo-Poderoso. Devemos lembrar do caráter oral dos sermões proféticos em uma frase com tal sonoridade chamaria a atenção dos ouvintes. Isso é, esse clamor traria a atenção dos ouvintes. Além disso, o som das palavras as aproxima, mas o sentido as distancia. Haja visto que não se esperaria que uma destruição poderosa viesse da parte do Todo-Poderoso. Agora, nós temos que entender que os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos planos. Na verdade, nesse versículo 15, temos a introdução que constitui o tema do livro. Isso é, o dia do Senhor. A esse respeito, devemos considerar 2 aspectos muito importantes. Primeiro, na mentalidade judaica, essa frase tinha conotações, significava juízo. Significava o castigo de Deus contra os seus opositores, contra os inimigos da nação. Os judeus entendiam como o juízo de Deus contra as nações pagãs e as suas ações bondosas em favor do seu povo. Segundo aspecto, nós devemos entender, e Joel chama a atenção do povo para que entendesse, o seguinte: constatamos que Joel foi o primeiro profeta a dar outro significado a essa expressão, a esse sentido diferente do dia do Senhor. Na verdade, Joel está dizendo que seria um dia de juízo, porém com um sentido diferente do conceito popular. O juízo seria contrário ao próprio povo de Deus. Aqui é que temos um detalhe para considerar. Se ao invés dessa posição aceitarmos uma data mais recente,
constatamos que Joel repete um conceito que já se encontrava em outros profetas, como por exemplo Amós. Mas, além disso, é possível que Joel estivesse sugerindo que a praga dos gafanhotos era parte do juízo divino, mesmo que alguns a considerem apenas como um aviso do que poderia ser esse grande e terrível dia. No hebraico, o verbo está no imperfeito, que significa que era uma ação incompleta ou uma ação futura. O dia do Senhor nos dias de Joel viria anunciado pelos sinais e, semelhantemente, a volta de Jesus também será anunciada por vários sinais. A pergunta que eu quero fazer e deixar para você refletir é: você tem discernido esses sinais? Você está se preparando? Você já está preparado para se encontrar com Jesus? Muito bem. Em segundo lugar, devemos clamar, porque o dia do Senhor trará uma grande destruição. Versículos 16 a 18, os quais eu leio para você. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo não está destruído? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu todo o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Querido amigo, o que impressiona nessa profecia de Joel é a forma como ele descreve aquilo que se aproxima. Ele profetiza a destruição, a fome, o choro, a tristeza, a dor, a doença e, consequentemente, a morte. Só pelas palavras, percebemos que ele nos transmite uma espécie de juízo antecipado. E o referencial é que acontecerá isso mesmo com a volta ou na volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o referencial para nós, cristãos, a volta do Senhor Jesus Cristo. Assim acontecerá no final desse grande e terrível dia do Senhor. Nos versos 16, 17 e 18, como acabamos de ler, esses versos adicionam outros resultados da devastadora praga dos gafanhotos. Veja bem, as reservas se esgotarão. Não haverá mais nada para guardar. E mesmo os animais estarão sofrendo as consequências desse terrível dia do Senhor. O seu clamor agrega um tom até patético à situação. De uma maneira incidental, se vê que os problemas serão ainda maiores no futuro, e num futuro próximo, se os animais não sobreviverem. Isso é, cada vez mais o povo sofreria, porque nem a alimentação agrícola, nem a alimentação bovina sobreviveriam com o efeito da praga dos gafanhotos. Nesses versos, lembramos que os sinais mostram a proximidade desse dia. Falta de comida, falta de alegria para cultuar na casa de Deus. Até os animais não tinham pasto e, além da destruição causada pelos gafanhotos, aconteceu uma grande seca que consumiu a pastagem e as árvores do campo, secando inclusive os rios. O profeta entendeu que a destruição do dia do Senhor será maior do que a situação que o país inteiro estava passando. Assim, será a tribulação que precederá a volta do Senhor Jesus Cristo. O tempo chamado de a grande tribulação será um tempo terrível de grande sofrimento e dor. As Escrituras dizem que nunca houve nem nunca haveria um tempo como aquele. A devastação causada pelos gafanhotos, considerados por Joel como o exército de Deus, não pode ser comparada com a tribulação que toda a terra experimentará na época da volta do Senhor Jesus. Na primeira carta do apóstolo João, ele nos recomenda que, diante desse quadro impactante, todo aquele que tem em Jesus essa expectativa de estar com Ele, deve se preparar e se purificar
assim como ele é santo, assim como ele é puro. Diante da certeza da vinda do dia do Senhor, só podemos ter duas reações. Nos alegramos, pois a nossa salvação se aproxima, porque esse dia para o justo será um dia de regozijo, alegria e satisfação. Ou, uma segunda alternativa, nós nos preparamos para enfrentar o juízo de Deus, se estivermos andando contrariamente à sua vontade. Para aqueles que não andam de acordo com os princípios da palavra de Deus, aquele será um dia terrível, um dia de experimentar o justo juízo de Deus, que conhece a motivação de cada coração, de cada ser humano. A pergunta, então, que cada um de nós deve responder é se estamos preparados para esse grande dia. Para você, ele será um dia de alegria ou um dia de tristeza? Só há uma maneira para se mudar essa tristeza e expectativa terrível diante do juízo que se avizinha. E a maneira proposta por Deus através de Joel é o arrependimento. Somente através do arrependimento, através da busca e da humilhação diante do Senhor, podemos com grande alegria ansiarmos por aquele grandioso dia. Em terceiro e último lugar, devemos clamar porque o dia do Senhor atingirá toda a natureza, conforme os versículos 19 e 20. Devemos clamar, devemos implorar, porque tudo será afetado. Versículos 19 e 20 eu leio para você. A ti, ó Senhor, clamo. Por quê? Porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Versículo 20. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Destruição dos frutos de primeira necessidade. Uvas, figos, trigo, cevada e outros cereais causariam um impacto importante. Assolamento pelo fogo por toda a terra era uma das tragédias que aconteceriam. O fogo, você sabe, tem um símbolo de juízo divino. A terra queimada, a terra incendiada, era mais uma demonstração de que o juízo que estava próximo não seria um juízo ocasional, um acontecimento da própria natureza originado pelos gafanhotos. Não. O juízo que estaria em curso era um juízo vindo da parte de Deus, que pode usar qualquer recurso para os que não andam conforme a sua vontade. Joel reúne o seu clamor aos clamores dos vários grupos que ele nomeia nesse primeiro capítulo. Sua oração, então, nos permite entrever que após a praga dos gafanhotos, se seguiria uma terrível seca, fogo, chama. Agora, essas palavras nos dão a medida exata e expressam a calamidade daqueles dias. Os animais, até eles sofreriam. Mesmo os animais clamam pela ajuda de Deus nesses momentos de crise. Não somente o ser humano, mas toda a natureza seria atingida, seria afetada. Isso mostra que o pecado humano contamina a terra. Que conclusão podemos ter dessas reflexões? Querido amigo, os juízos que o homem tem enfrentado, como o dilúvio nos dias de Noé, como Sodoma e Gomorra nos dias de Abraão e Ló, como os exílios da Síria e da Babilônia, juntamente com esse descrito por Joel, não passam de uma pequena amostra da maior e mais terrível destruição que acontecerá na revelação do grande e terrível dia do Senhor Jesus. Diante de tamanha expectativa do terrível dia do Senhor, cabe a nós somente clamarmos a Deus. Na época de Joel, o povo se arrependeu e Deus se mostrou zeloso e compassivo, retardando aquele dia. Para nós, devemos clamar a Deus para que estejamos preparados para suportar esse dia. Que não percamos a nossa fé e suportemos firmes as tribulações, porque Deus é conosco. Querido amigo, minha oração é que você esteja preparado para se encontrar com o Senhor Jesus. Que o Senhor te dê graça para perceber
o que e como se preparar. Mas lembre-se, o caminho é o arrependimento. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.